Então, irmãos, nós estamos, graças a paz aos que chegaram durante esse período de cânticos, de oferta, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito no livro de Apocalipse, e hoje nós estamos no capítulo 6. Vamos concluir a questão dos 7 selos, não é? Digamos assim, que domingo passado, Itiel abriu 4 selos, ele nos revelou, né, esses 4 selos. Foi o Senhor Jesus que abriu os selos, né? E hoje nós vamos ver mais 2 selos, o 5º e o 6º, tá bom? Capítulo 6, então, nós vamos ler esse texto, o capítulo por completo, e aí já nos serve de recapitulação daquilo que foi visto no último domingo. Essa parte dessa revelação, ela começa no capítulo 4, tá bom? Então, essa visão que o apóstolo João tem. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. O inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10 diz assim, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi, quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como nós temos sido abençoados, ó Pai, com esses estudos, e que, da mesma forma, Pai, o teu povo possa aprender mais um pouco dessa porção. Queremos aprender, queremos, ó Senhor Deus, que essa palavra nos traga maior confiança e fé no nosso Senhor. Queremos também, ó Pai, que essa palavra venha abençoar todos quantos estão em seus lares, ouvindo agora, e aqueles que assistirão em algum outro momento. Que haja salvação por meio dessa porção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa revelação, irmãos, começa no capítulo de número 4, quando João recebe essa visão da parte de Deus, e a grande visão é que há um trono, e nesse trono há um Senhor assentado, e há um cântico, né, que diz assim,
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Então, é uma imagem da soberania do poder de Deus, que domina e que tem um controle em suas mãos. Há um livro na mão, não é, do Senhor, há um livro na mão de Deus que ninguém pode abrir. João, quando se depara com tudo aquilo, e esse livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, por isso nenhum homem pôde abrir aquele livro. Ele tem uma perspectiva assim tridimensional, porque ele olha nem em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém tinha a possibilidade de abrir esse livro. Esse livro que significa o quê? A história do mundo, do plano de Deus, desde a eternidade, e o desfecho dessa história do Senhor, até que ele vê que o Senhor Jesus, ele sim, é digno de abrir. E aqui, João estava num lamento, num pranto muito grande, ninguém podia secar as lágrimas dele, mas aí ele vê o Cordeiro, e ele toma da mão de Deus, tomar no sentido de pegar esse livro, e ele tem a autoridade de desatar os 7 selos. E aqui, esses 7 selos, eles estão sendo desatados, estão sendo abertos, está sendo revelado para a igreja do Senhor. E os 4 primeiros selos, esses selos dizem respeito, aí, se você olhar comigo no capítulo 6, quando nós começamos a ler, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, então é Jesus Cristo abrindo aqui esses selos, e aí ele viu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e aqui vai começar a falar dos cavalos, né? E o seu cavaleiro. E Tiel fez um exercício, deu muito certo domingo, né? As crianças estavam acompanhando em casa, fazerem um desenho de um cavalo, um cavaleiro. Os meninos são artistas. E aqui temos 4 cavalos, e sabe que os significados não são tão únicos, tem algumas interpretações, elas têm uma variação, mas em geral a gente pode ver o cavalo branco como aquele que... E esse cavaleiro que sai vencendo e para vencer, ele tem uma coroa, e aí a gente pode entender, a gente é mais inclinado a entender que ali é o evangelho sendo expandido, não é? Alguns intérpretes acreditam que é o próprio Jesus ali, saindo para os 4 cantos da terra, expandindo o evangelho. E Tiel trouxe uma posição muito interessante domingo, dizendo que diz respeito ao Espírito Santo, e é muito pertinente essa colocação, porque a palavra de Deus é acompanhada sempre pelo Espírito Santo, né? Para que ela possa surtir efeito, para que ela possa ter esse resultado de salvação. Não obstante, nós temos outros cavalos, nós temos o cavalo vermelho, o branco e um cavalo preto, e eles trazem sempre sofrimento. Eles trazem guerra, trazem espada, eles trazem a escravidão, eles trazem também a mortandade. E isso diz muito respeito à realidade da igreja, aquilo que a igreja estava passando e o cenário da igreja. Entendamos que essa visão, pelo menos a forma como nós a entendemos, ela contempla desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo até o juízo final. Então, ela diz respeito a essa camada, esse tempo da história amplo, que diz respeito às questões dos sofrimentos. De certa maneira, o mundo acaba sofrendo, mas há um olhar mais especial voltado para o sofrimento que a igreja tem passado. E não é novidade para ninguém a questão dos sofrimentos da igreja, especialmente na realidade que João está vivendo aqui no 1º século. Seria assim no 2º século também, através da figura do Império Romano. Nós vimos aqui Antipas sendo um mártir na igreja de Pérgamo, não é? Então há uma realidade de sofrimento para a igreja. Veja, e aí ele começa a falar do 5º selo. Esse 5º selo, eu fui bem resumido, irmãos. Nós temos uma aula belíssima do presbítero de Tiel do último domingo, você pode conferir e assistir, tá bom? Então, a partir do 5º selo, muda-se o cenário, e eu queria que vocês fizessem esse exercício. Apocalipse é bidimensional, né? Ela tanto trata da realidade da terra, quanto a realidade celeste. O que está acontecendo no céu e a forma como a terra reage, e agora a gente vê o que é que está acontecendo na terra e a forma como o céu reage. Como é isso, mais ou menos? Então,
Os 4 primeiros selos dizem respeito à realidade na terra. Os cavalos que saíram para as 4 cantos da terra. Não é isso? Quando nós chegamos no 5º selo, a imagem se volta para o céu. Os crentes sofrem na terra e agora a imagem vai para o céu. O que é que está acontecendo lá? Depois, no 6º selo, a gente volta para a terra. Então, viu que vai ser uma viagem essa aula hoje, né? Literalmente, uma viagem. Está na terra, a realidade dos 4 selos, a gente vai para o céu e depois o 6º selo nos chama a atenção de novo para a realidade aqui na terra. São histórias concomitantes e lembremos que quem rege a história não é a terra, o céu. Por quê? Porque Deus está sentado no seu sublime trono. É de lá que ele rege toda a história. Amém? Percebamos então. O 5º selo, ele traz uma dupla lição, assim a gente podemos dizer. Trata sobre a realidade dos mortos em Cristo e trata também sobre a justiça de Deus. Esse é o ponto aqui desse 5º selo. Veja aqui o que diz a partir do versículo número 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E qual a razão da morte deles? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essa é a realidade aqui. Os santos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Esses mortos aqui, certamente, quando os 4 primeiros selos estão mostrando a realidade na terra da perseguição e da morte dos crentes, agora mostra no céu a realidade desses crentes, que agora não estão mortos, né? Esperam o ápice, o final de todas as coisas, mas eles estão no céu, eles estão seguros. E a palavra que nos traz segurança, aqui a segurança dos crentes após a morte, é quando a gente olha aqui essa expressão que fala do altar, vi debaixo do altar. É claro que a gente pode pensar, na primeira vista, que esse altar tem toda aquela questão do Antigo Testamento, onde é uma representação do sacrifício de Cristo, onde havia o sacrifício ali, o sangue escorria do altar para a base. Há essa representação, não tem como a gente fugir disso, uma vez até que o Apocalipse está permeado assim, de maneira robusta pelo Antigo Testamento, mas ela também diz respeito a outras passagens no próprio livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 8, nos versos 3 ao 5, e no capítulo 9, verso 13. Vamos olhar esses textos aqui. Capítulo 8, versos de 3 ao 5. E aqui a gente não pode pensar, não é interessante a gente pensar nesse altar de maneira literal, tá certo? Mas é uma realidade que está sendo apontada. É o símbolo e o seu significado. Veja, o capítulo 8, versos 3 ao 5. Queria pedir para que os irmãos lessem esse texto. Eu não sei se é possível, não é possível, né? Colocar aí na projeção por enquanto. É possível, né? Com Gustavo na técnica, tudo é possível, né, meu irmão? Apocalipse capítulo 8, versos 3 ao 5. Ok. Os irmãos podem ler? Vamos lá? Veio. Ok, tem outra passagem também que alude essa questão, que fala sobre essa questão do trono, do altar, capítulo 9, verso 13. Vamos ler? O 6º,
Ok, está vendo as referências outras de Apocalipse falando desse altar. Então, é um símbolo, né? Não deve ser tomado de forma literal, mas que pode nos trazer a lição de que esses crentes que estão clamando lá no céu, eles estão diante da presença de Deus. De certa maneira, isso diz respeito à proteção que eles têm desse altar, nesse altar de Deus. Então, nós podemos ter esse entendimento como alguém que está sendo, um povo que está sendo protegido por esse altar, que simboliza a presença de Deus. E de certa maneira, o altar do sacrifício, nós estamos escondidos atrás dele, não é? Por causa do sacrifício de Cristo. Nós escondemos, que é por meio desse sacrifício que Jesus nos vê, que o próprio Deus nos vê, e é por meio desse sacrifício que nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. A expiação pelos nossos pecados foi feita nesse altar, quando Cristo Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço que deveria ser nosso. Veja, então há esse local onde os santos estão, eles estão clamando, mas há um lugar de segurança para eles. Eles não estão mais nessa terra sujeito ao quê? Às perseguições, às angústias, e agora eles se encontram junto do Senhor, se encontram no céu. E esses irmãos mortos, eles estão clamando com uma forte voz, mostrando que há uma urgência da parte dele para que o Senhor atenda o seu clamor. Falar sobre a realidade dos mortos, nessa realidade aqui, que a igreja estava passando, é muito importante. Porque muitos parentes, muitos irmãos da igreja estavam sofrendo, enlutados, porque sempre tinha notícias de que algum irmão tinha morrido. Isso também alcançava as famílias, então havia luto, havia choro, havia pranto. Então essa palavra que João traz à igreja, ela traz um conforto de saber que, olha, aqueles que morreram em Cristo estão vivos. Eles estão sendo assistidos pelo Senhor. E veja que não é uma carta psicografada. Alguém que está trazendo um parente que está querendo um recado de um morto. E que ele recebe, né, um recado direto do morto. Não, aqui é uma palavra do Espírito de Deus, trazendo paz aos corações. Não é uma carta direta daqueles que morreram, mas é a revelação do Espírito Santo para trazer consolo à igreja de Cristo. Tantas pessoas ficam tão inquietas nesse mundo, ao saber como é que está aqueles que partiram em Cristo, passam bem, obrigado. Eles estão debaixo do altar de Deus. E eles têm consciência, não é? Nós estamos falando da realidade celestial, mas eles têm consciência, plena consciência. Eles sabem quem são, por que estão lá, eles sabem o que passaram na terra. É claro que a gente não vai passar aqui para um desdobramento da realidade dos mortos, daria um estudo, não é? Mas isso traz, de certa maneira, um entendimento, uma percepção sobre aqueles que estão com o Pai. Eles estão bem, eles estão com o Senhor. Isso trazia conforto à igreja de Cristo. Eu não sei para você que está na sua casa, perdeu algum parente, talvez até nessa pandemia, ou vocês, irmãos, nós, de alguma maneira, lidamos com perdas, e saber que os nossos estão bem em Cristo Jesus. Isso traz uma paz e um conforto sem igual. Então, irmãos, sofrimento para aquele povo era comum. Eles lidavam muito bem. Eles lidavam com o sofrimento muito bem por causa do Evangelho. Inclusive, tem um livro do Tim Keller que fala sobre sofrimento. Eu sou péssimo, tanto lembrar autor quanto nome de livros, mas tem um livro de Tim Keller que fala sobre sofrimento, se vocês lembrarem agora, é uma capa vermelha, e ele fala justamente da realidade dos ocidentais, a dificuldade da gente lidar com a morte, sobretudo nesses tempos modernos, né? Antigamente o pessoal lidava muito com a morte, porque uma família tinha 20 filhos, tinha a questão da mortalidade infantil, tinha a questão de epidemias, de guerras, etc, etc. Então hoje as famílias são menores, né? A população é maior, mas as famílias são menores, e a gente não lida tão bem com a morte. É um livro que vale a pena. Você pode dizer, mas pode dizer o nome do livro, pastor? Depois eu boto no WhatsApp, tá bom? Para não ficar com essa dívida. Aí,
a morte era comum. Estima-se que em 2 séculos o Império Romano tenha matado entre 100 e 200 mil crentes. Fora aqueles que tiveram seus bens espoliados, fora aqueles que sofreram no calabouço, fora aqueles que sofreram tantos danos. Nós olhamos para a realidade dos próprios apóstolos. João é o último dos apóstolos, né? Segundo os historiadores, todos os outros morreram de maneira violenta. E quando trata sobre a morte aqui nesse texto, não é uma morte assim tranquila. Eles foram assassinados. O termo aqui é o mais forte possível. E ele se assemelha ao termo utilizado para o cordeiro que foi morto. O próprio Apocalipse tem essa expressão. E ali a expressão é o cordeiro que foi assassinado. O nosso Cristo foi assassinado, né? Isso traz uma profundidade maior. E assim, como Cristo foi assassinado, muitos foram também, e muitos serão. Aí João está querendo dizer também que assim como Cristo sofreu, os crentes sofrem, não com o mesmo significado. Cristo morreu por nós, e nós sofremos porque carregamos o nome dele. Não é para expiar o nosso próprio pecado, não é para a nossa própria salvação. Nossa salvação está no assassinato do nosso Cristo. E ele é a testemunha fiel, né? Ele é a testemunha fiel. Mas isso nos traz a realidade de que nós nos assemelhamos a Cristo quando sofremos também. Nós nos assemelhamos a Cristo quando morremos, quando somos perseguidos por causa da justiça. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite no Gênesis 39. É um spoiler, tá bom? Mas essa é a realidade. Vocês se assemelham ao próprio Cristo quando morrem dessa forma. Então, o martírio fazia parte da realidade dos nossos irmãos. E diante dessa realidade que eles estavam vendo, vivenciando e também tinham sofrido, eles fazem um clamor. E o clamor é: até quando, Senhor? Essa expressão é recorrente na Bíblia, né? A gente olha para os Salmos. A gente leu o Salmo 75 hoje, né? A gente olha para o Salmo 74, por exemplo. É Asaf. E o desejo de Asaf, o clamor de Asaf é pela justiça de Deus. Aí no versículo 10, ele diz assim: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Veja, é uma angústia que Asaf tem aqui, dizendo: até quando, Senhor Deus? Até quando? E em Apocalipse, de maneira completa, o clamor diz assim, em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aqui a gente não pode entender como alguém que está buscando a sua própria justiça, ou dizendo assim: olha, eu fui perseguido e cadê? Será que eu estou aqui à toa, Senhor? Porque parece que na terra eles se dão bem. Parece que está tudo certo, parece que não há Deus. Até quando? Mas aqui o clamor que eles fazem é baseado na justiça de Deus. É um clamor pela honra de Deus. Tanto é que ele vai dizer que ele vai falar sobre a soberania do Senhor, né? Ele vai dizer assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Veja, o clamor deles está pautado aqui nos atributos divinos. Ó Deus, tu que és soberano, o Senhor que é o rei da terra, o Senhor que é o rei do universo. Será que o teu nome não tem sido envergonhado? Será que o Senhor não tem poder para dar cabo a toda essa situação e para julgar os ímpios? Ó soberano Senhor. Veja, numa realidade onde o soberano, quem era o soberano da época? O Sóter era o imperador. Para o crente, meu amigo, soberano só tem um: é o Senhor Deus. Ó soberano Senhor. Ele vai dizer mais 2 atributos. Quais são, irmãos? Mais 2 atributos nesse texto aí. Em verso 10. Atributos são o quê? São as qualidades do Senhor, né?
Ó soberano Senhor, é isso mesmo que vocês estão pensando. Tenham medo, não temos. Não é santo e verdadeiro? Santo e verdadeiro, são dois atributos. Não é? A santidade de Deus, que alguns, não é, dizem que é a base de todos os atributos, e todos os outros atributos advêm da santidade de Deus. E Ele é verdadeiro. Ele não vai deixar impune o culpado, nem vai culpar aquele que é inocente. A sua justiça é reta, a equidade no cetro desse rei. Ele vê todas as coisas. Então, é olhando para Deus que as almas dos santos agora estão clamando no seu altar: Senhor, ó soberano Senhor, até quando? Você já fez essa indagação, essa oração assim, junto a Deus? Até quando, Senhor? Geralmente em tempos de sofrimento, né? Porque sofrimento parece que o relógio para. O sofrimento parece que, não é? As doses são mais pesadas. O dia fica mais longo. Até quando, Senhor Deus? Até quando? Na nossa oração, clamando pela justiça de Deus, nós não podemos deixar para a soberania de Deus. E olhando para a soberania de Deus, nós entendemos que há uma urgência, mas Deus ouve a nossa oração, isso já deve aquietar a nossa alma, e há um tempo certo, onde Deus irá julgar todas as coisas. Isso é o sexto selo. A gente entra nele daqui a pouco. Hernandes Dias Lopes disse uma frase célebre. Ele diz assim: perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre esse mundo, apressando o seu fim. Dá para entender mais ou menos? Ele está falando justamente que, olha, essa perseguição, os homens estão perseguindo a igreja, estão perseguindo ao próprio Deus, né? E eles estão dizendo assim: nessa perseguição nós estamos nos livrando de Deus e do seu povo. Mas não sabem eles que essas perseguições elas estão amadurecendo, estão apressando o juízo de Deus. É como se fosse cada grão da ampulheta virada e vai caindo grão por grão ali e vai chegando ao fim. Ali é cada mártir, cada crente que vai morrendo, cada crente está sendo perseguido, a igreja que está padecendo, sangue descendo, mas aí isso está amadurecendo e apressando a vinda do Senhor. Vejo que eles contam como sendo garantia, segurança, na verdade eles mesmos, com suas próprias mãos, dentro da providência divina, está preparando a sua própria morte. E aí a gente entra no sexto selo, a partir do verso número 12. Diz assim: vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Até o 17. Vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, veja que o quinto selo diz respeito à realidade daqueles que morreram em Cristo e o desejo por justiça. E no sexto selo agora a realidade
daqueles que perseguiram a igreja, sobre estes repousa o quê? A ira do Senhor. Percebeu? Nós estávamos na realidade, nos 4 primeiros selos mostrando a quebradeira na terra. Os cavaleiros por todos os lados e, com perseguição, com morte, com fome. Olhando para o céu, os crentes estão lá. Senhor, e aí? Até quando? Nessa primeira porção, quando eles estão sendo buscando a justiça de Deus, eles são tomados, eles são vestidos numa veste branca, mostrando a sua santidade, a sua pureza. Agora, eles são advertidos dizendo assim: olha, a justiça de Deus virá, o juízo de Deus virá. E agora a imagem muda, do céu ele vem para a terra. 6º selo. O que é que esse 6º selo nos mostra? Primeira coisa, que o clamor no céu é diferente do clamor na terra. E o clamor na terra, ele acontece em resposta ao clamor do céu. Deu para entender? O clamor é diferente. O clamor que está acontecendo no céu é o clamor dos santos. E agora vai ter clamor na terra, gente querendo se esconder por todo lado, mas a morte vai fugir. E o clamor da terra acontece em resposta ao clamor do céu. Nós temos uma linda aplicação aqui sobre oração, sobre Deus que guarda nos seus cálices. A gente viu aqui em Apocalipse 8, as orações dos santos. E agora, voltando para essa realidade terrena, chega agora o momento do acerto de contas. Por quê? É como se, lembra que o juízo final viria depois do quê? Qual é a condição aqui? O Senhor vai dizer, revelar no 5º selo que, olha, ainda há outros que morrerão, outros crentes morrerão, e até que se complete o número destes, o fim ainda não virá. Então isso vai ser a palavra de conforto para os que estão lá. Eles são revestidos, com essa veste branca, mostrando que eles foram justificados, foram santificados, e eles ficam nesse aguardo, porque o Senhor diz: esse número terá que ser completado na terra. Quando a gente chega no 6º selo, a gente vai começar numa realidade de juízo, o que implica dizer que todos os mártires já morreram. É o juízo final. Agora, é o dia da ira do Senhor. A gente vai ver outros textos em Apocalipse sobre a ira de Deus, vamos ver. Mas aí eu volto para uma linha de interpretação de Apocalipse que nós temos seguido, que diz respeito à própria composição apocalíptica, da repetição das histórias, Então, ela vai ser repetida 7 vezes, mostrando a mesma história por realidades, contornos e profundidade diferentes. Tá certo? A história vai se aprofundando. Mas veja aqui, juízo final. Porque você pode dizer assim: o juízo final já no capítulo 6 e depois é o quê? É só making off, Não, é a história, a partir de outras perspectivas. Veja, o número total se completa, chega a hora do acerto de contas. Tem um aspecto literário importante aqui, porque é uma repetição do número 6. 6. São 6 classes de pessoas que a gente vai ver agora, e 6 tipos de catástrofes, podemos dizer assim, de eventos catastróficos que acontecem. Tá certo? Número 6. Você lembra que os números em Apocalipse ele tem um significado assim interessante? Tem toda uma simbologia. Por exemplo, o número 7 significa o quê? A pergunta do domingo. Número 7. Vocês lembram? Tem um medo não de errar não. É que nem se você estivesse fazendo Enem. Você não tem certeza em tudo, Tem aquela que você vai chutar. Às vezes você já chega já no gabarito e marcando. Qual é? Número 7. Vocês sabem. Eu me lembro de Heitor, meu filho. Quando ele perguntou uma coisa, eu disse: sei não, Felipe. Ele disse: você sabe, pai. Sei não. Perfeição. 7 igrejas, 7 selos, não é? A gente tem esse número recorrente. 7 taças.
A própria revelação é repetida 7 vezes. Então há um número que remete à perfeição. Número 3, que remete à trindade, né? As coisas vão ser repetidas 3 vezes, diz respeito à trindade. Número 12, a igreja em sua completude, né? Em sua totalidade. Vai falar sobre 12 patriarcas, 12 apóstolos, 12 colunas no templo em Jerusalém. Então tem toda uma questão de números envolvida aqui. E o número 6 simboliza o número da humanidade caída. Olha uma expressão aqui. Não, nesse texto não está tão claro, não. Foi em outro texto que eu percebi. Quando diz respeito aos não salvos, vai mostrar que aqueles que vivem na terra, os moradores da terra. Quando você estiver lendo Apocalipse, você vai encontrar os textos, eu não vou me delongar aqui procurando, mas quando você olhar o texto de Apocalipse e você vê que os moradores da terra, vai ser falado em contraste com os peregrinos. Os peregrinos são os crentes, né? E os moradores da terra são aqueles que confiaram nas coisas da terra, são aqueles que têm a marca da besta, são aqueles que não se prostraram diante de Deus. Tá bom? O dia do juízo chega, o dia da vingança do Cordeiro. A gente vê no Antigo Testamento várias citações, especialmente dos profetas, mostrando esse dia final. Esse dia final, que vai trazer, que mescla a relação entre graça, misericórdia e juízo. No mesmo evento, um grupo receberá misericórdia da parte de Deus e o outro juízo. Os moradores da terra receberão juízo da parte do Senhor. Veja, enquanto isso eles estão confortáveis na terra, né? Estão perseguindo, fazendo isso e aquilo, e aí vem o dia do Senhor. Joel é um profeta menor. Vamos lá para Joel. Temos um tempo bom ainda, dá para a gente. Joel, lá no Antigo Testamento, depois de Oséias. Aí você diz assim, pastor, não me ajudou muito, não. Aí depois de Daniel, Oséias, Joel. Joel 2. Fala sobre o dia do Senhor. Versículo 11. Se você encontrou, peço que você leia aí, voz alta. Oséias, Joel 2:11. Alguém encontrou? Um de cada vez. Alguém pode ler, por favor? Amém. Vou pedir para que você leia também, meu irmão. Os versos, começou, né? Do versos 28 ao 11, por favor. Irmã Ingrid, do 28, mesmo capítulo, por favor. Do 28 ao 31.
Veja que é uma linguagem muito semelhante à linguagem que a gente está vendo em Apocalipse. Temos outros textos, mas eu vou para Isaías, somente esse. Isaías 34. Isaías 34, 4. Pedir que todos, para que leiamos juntos. Vamos ler? Todo o exército dos céus olha que interessante, né, esse texto. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que diz assim, como um pergaminho, né? Eles se enrolarão como um pergaminho. E a revelação de Apocalipse lembra que é um pergaminho que é desenrolado, né? Tá selado e ele é desenrolado. Como dizendo assim, é o final da história. Isaías vai falar isso e em Apocalipse a gente vai ver isso. Coisa maravilhosa, né? Essa interpretação com o Antigo Testamento. Então, é o dia do Senhor. Jesus vai falar sobre isso em Mateus 24. Nós pregamos aqui o ano passado, pelo menos 3 sermões, falando sobre a volta de Cristo. Capítulo 24, nós usamos bastante esse texto, falando de todas as catástrofes. Jesus dizia que os homens iam desmaiar diante daquela realidade. Vão se angustiar, vão ficar desesperados. E lá no capítulo 24, Jesus diz que esses dias serão semelhantes aos dias de Noé, onde as pessoas estavam vivendo dissolutamente, até que foram surpreendidas, entre aspas, porque havia o anúncio, o pregoeiro da justiça lá, Noé, mas aí eles foram surpreendidos com o quê? Com um grande dilúvio. Aqueles que creram, foram preservados dentro da arca. O Senhor mesmo fechou a porta. Apocalipse diz que o Senhor é aquele que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre, né? Falando do juízo e da justiça divina. Jesus vai mostrar essa realidade também. Será como nos dias de Noé? Será como nos dias da velha Sodoma, que foi destruída subitamente por causa da incredulidade? E aqui a gente vai ver esse número 6, não é? São 6 tipos de flagelos que a criação sofre. O sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, o céu se recolheu como pergaminho. Então os montes também vão se abalar. E depois ele vai começar a falar sobre os homens, né? Os reis da terra, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres vão se esconder. Ou seja, é algo que nem a criação será poupada, nem os moradores da terra. Veja, quando a gente pensa aqui na preservação dos grandes luminares, vai falar que esses astros eles ficarão escuros, né? E a preservação desses luminares da criação hoje mostra um aspecto dessa soberania de Deus, esse atributo de Deus, mostra a misericórdia divina. Porque lá em Isaías vai nos dizer que a preservação, lá em Jeremias, melhor dizendo, a preservação da aliança é provada pela própria criação. Veja, como os luminares estão nos céus, assim é a fidelidade do Senhor. Assim a misericórdia do Senhor. Em Apocalipse nós vemos que os céus e a terra serão abalados, a lua e as estrelas, o exército dos céus. Então mostra que a misericórdia do Senhor sai de cena e entra agora um tempo de ira e de justiça. É o fim dos tempos, o último tempo, é o juízo final. É a própria criação que vai se desintegrando, assim como 1 Pedro vai nos mostrar. E os homens, os reis da terra, aqueles que são responsáveis pelas sentenças, os juízes, não vão escapar. Os reis também não. Os poderosos, não. Os livres, de maneira nenhuma. Os escravos também não passarão. Todos estes sofrerão os agravos.
Porque Deus ele não faz acepção de pessoas nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Ele não faz acepção de pessoas quanto àqueles que serão salvos. Ricos serão salvos? Serão. Poderosos serão salvos? Serão. Reis, livres, escravos, eles serão salvos, mediante o nome do Senhor Jesus Cristo. O céu não é só para pobre, como tem gente pregando por aí. O céu é para aqueles que são pobres de espírito. Os pobres de espírito. Mas ninguém se confie no seu poder nem nas suas riquezas. Não escaparão. É uma cena tão dramática aqui relatada que os homens da terra, eles vão dizer, versículo 16, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aqui há um reconhecimento da soberania de Deus. Eles estão dizendo, caia sobre nós os montes daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles sabem que Deus está contra eles e que não há mais perdão. Seu coração, mesmo reconhecendo essa realidade, é um coração incrédulo. Por isso não é só reconhecer que há um Deus. Tem muitas pessoas que numa linguagem religiosa dizem, eita, há um Deus. Mas é se prostrar e adorar esse Deus, se curvar diante desse Senhor. E ele diz, cai sobre nós, ou seja, querem que os montes se esconder atrás dos montes. Mas quem pode se esconder da presença de Deus? Você pode estar no mais profundo abismo, escondido numa rocha. O Senhor faz assim, ó, desacopla. Daí, venha. Porque até aqueles que foram mortos ressurgirão para o juízo. E para a salvação também. E aí ele termina, porque chegou o quê? O grande dia da ira deles. Da ira de quem? Dos santos, que vão ser vingados pelo Senhor. Chegou o grande dia. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sustentar? Qual é o homem que vai ficar de pé? Eu comecei falando do Salmo 75, que diz que Deus é uma rocha, né? E aqueles que estão nessa rocha, eles permanecem firmes para sempre. Quando Jesus voltar, a gente não vai ficar tremendo e com medo. Ele vai ficar com santo temor e tremor, mas sabendo que o favor de Deus está sobre os seus. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção. Quinto e sexto selo. Algumas lições antes da gente encerrar. Eu falei, repito, essa é uma palavra para aqueles de consolo, para nós, para aqueles que sofrem diante da iminência da morte, daqueles que têm sido perseguidos por causa da justiça, para a igreja que parece distante dessa realidade, mas que deve estar disposta. Não é tanto uma questão de dizer assim, Senhor, eu quero morrer por ti, mas sim, Senhor, se preciso for, me ajuda a morrer por ti. Me ajuda a morrer por ti. A consolo e esperança para aqueles que choram. Há uma palavra aqui também para a gente, quando pensamos no nosso desejo por justiça e vingança. G. Cabil é um comentarista e eu achei interessante a forma como ele aplica esse texto, fazendo perguntas. Ele faz duas perguntas. Como podemos orar pela justiça de Deus e por sua glória, quando abrigamos amargura contra os outros, quando nós mesmos não refletimos seu caráter misericordioso? Quando podemos clamar por justiça se a gente não é misericordioso? E eis aqui uma grande questão. Porque Deus ele é justo, mas sua justiça é santa. E como é que a gente pode orar pela justiça de Deus e por sua glória, quando a gente está amargurado contra os outros? E uma segunda pergunta dele serve para nós. O nosso maior desejo é que a reputação e o nome de Deus sejam honrados, e não a nossa reputação e o nosso nome?
Porque geralmente quando nós dizemos assim, Senhor, faz justiça, é porque a gente foi injustiçado segundo a nossa própria percepção. Faz justiça porque alguém me magoou, alguém me machucou, ou alguém foi um obstáculo para mim. Aqui o pedido é que, Senhor, faz justiça por causa do teu nome, por causa da tua glória. Isso tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal. A oração começa dizendo, Senhor, Pai Nosso que está nos céus. Qual é o pedido? Santificado seja o teu nome. Esse deve ser o nosso primeiro desejo. Senhor, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Depois ele vai dizer, em outra parte, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é um coração que já perdoou os seus devedores. Veja, como o pedido, o clamor pela justiça, ele deve ser permeado por misericórdia, por um coração transformado pelo Senhor. Isso tem uma relação direta com essa oração, essa palavra também para os que não confiam em Cristo. O maior temor de um homem sem Deus não é pela morte, não é por causa da morte. Ele não teme a morte, mas ele teme encontrar-se com Deus. É se encontrar com Deus o problema. Alguns pregam sobre o aniquilacionismo, os testemunhas de Jeová, não é? Assim, homem morreu, virou pó, já era. Os ímpios simplesmente deixam de existir e as testemunhas vão para o paraíso. Há juízo da parte de Deus. Todo homem já chegará à presença de Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O grande ponto é, quando é que os homens vão fazer isso? O grande ponto é, quando é que você vai fazer isso? Um dia, todo homem vai confessar e se dobrar, mas que seja hoje, que seja agora, que seja no ano aceitável do Senhor. E a última coisa, meus irmãos, é a palavra para a gente, diante dessa perseguição iminente. Isso não pode amedrontar, isso não pode intimidar os crentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de pregar, porque quanto menos a gente pregar, menos problema a gente vai ter e ninguém vai ser martirizado, né? Então vamos deixar de investir em missões transculturais. Então vamos deixar de instruir os nossos filhos, para que eles não sejam tão chatos na fé, sejam mais maleáveis. Não, irmãos. Você deve manter a igreja corajosa, pregando e amadurecendo a volta do Senhor. Eu disse que ia concluir, Jesus, mas acho que não é pecado não, né? 2 Pedro diz uma realidade linda, e aí eu leio e a gente conclui. 2 Pedro 3, do 11 ao 13. Vamos ler a partir do 8. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando, vamos ler juntos essa parte?
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Próximo. Juntos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela porção. Aprendemos hoje a realidade, Senhor, desse quinto selo, que mostra os santos preservados, protegidos no altar do Senhor, e que clamam por justiça ao Deus que é soberano. Tu és soberano, Senhor. Santo, o Senhor é santo. E nós oramos a Ti, pedindo que nosso pedido de justiça, ou até quando, Senhor, seja pautado não segundo, Senhor, o nosso orgulho, ou por alguém que pisou no nosso pé, mas seja cheia, Senhor, desse vislumbre, Senhor, desse entendimento que Tu és soberano. Obrigado pelo conforto que há nesse texto. Obrigado pela realidade, Senhor, da terra que é regida pelo céu. Obrigado que o Senhor atende e ouve nossas orações. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua justiça prevalecerá. O dia do Senhor virá. E nós devemos aguardar com esperança, santo temor e com a pregação do Evangelho, rogando e falando do Teu amor, desse Deus que é misericordioso. Obrigado ao Cordeiro que foi assassinado, mas que venceu a morte. Obrigado ao Deus que está sentado no alto e sublime trono e que rege todas as coisas. Obrigado pelo Teu povo. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que derramaram o seu sangue para que estivéssemos aqui. Um dia estaremos todos juntos, celebrando as bodas do Cordeiro. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.